Aqui na... Não, tá fraco. Associação Cristã Caminhos da Verdade, todas as quintas-feiras, às 17h30, para conversa terapêutica, venha participar. E às 18h15 para live. Depois tem o tratamento de desobsessão, porque essa reunião é da dependência química, alcoólica, emocional e todas as outras dependências. E fazendo parte dessas três coisas que eu acabei de falar, a reunião, a conversa, a palestra, o passe de desobsessão, nós temos os florais. Os florais de Bach são manipulados pela casa, todos são convidados a participar e podem usufruir dessa benesse que nós temos aqui hoje mesmo, né? Tivemos depoimentos de pessoas que estão tomando e estão se sentindo muito bem, graças a Deus. Realmente a gente costuma ter retornos muito positivos, né? Então, boa tarde, Clara, boa tarde a todos os que estão chegando. Olha, a semana passada a live ainda não foi para o ar, porque ela teve aí um problema técnico que eles estão tentando resolver. Mas eu vinha falando dos sintomas que antecedem uma recaída. Então, aquelas situações que acontecem que a pessoa está sem beber, sem usar, sem fumar, sem jogar, sem consumir pornografia, ela está bem. De repente acontece isso e ela recai, ela volta ao vício. Isso que, na semana passada, nós elencamos 5 a 6 aspectos e hoje eu vou falar os outros 6. Só relembrando, a gente falou do ressentimento, como o ressentimento não trabalhado e não resolvido pode ser um gatilho para a pessoa voltar ao uso ou consumo. A gente falou da culpa, ninguém deveria ficar na culpa. Quer dizer que a gente não tem que sentir culpa? Não é isso que eu estou falando. A gente fez coisas erradas, a nossa consciência vai nos trazer a culpa, mas a gente não pode se paralisar na culpa. A culpa tem que servir como uma mola propulsora para a gente ir para outro lugar, fazendo a coisa totalmente diferente do que a gente fez. Essa é a remissão da nossa culpa. A gente falou da desonestidade. Começa a mentir para você ver se você não recai. Começa a mentir para você ver se você não começa a ficar depressivo e ansioso. A gente vê essas pessoas que mentem abertamente, elas não têm paz, né, minha gente? Se a gente acha que a gente não tem paz, a gente nem imagina como é que é o tormento que essas almas vivem de ficar mentindo, enganando o tempo todo. A gente falou que a depressão e a ansiedade também são gatilhos para voltar a usar ou beber. A gente falou da frustração, e aí eu comentei com vocês que a frustração te paralisa, você fica acuado, e a decepção é uma coisa totalmente diferente. Você diz assim, eu estou decepcionado com essa pessoa, não esperava que ela me passasse a perna. Mas aí você fala assim, que bom para mim, aprendi como que essa pessoa é, de novo ela não me engana mais, pronto. Aprendi. Agora, a frustração, você fica ali, você quer vingança, você fica se martirizando, atormentando energeticamente o outro, você vira às vezes o obsessor do outro, de tanto que você pensa mal dele. Então é uma roubada, gente. Não dá para ficar desse jeito que a gente adoece. E hoje, então, agora eu vou falar do 6 ao 12. Autopiedade. Autopiedade é um sentimento que leva a gente a recair. Mesmo as pessoas que não têm problemas com consumo de álcool ou substâncias ou todos os outros vícios que existem, que a gente sempre fala aqui, a pessoa, às vezes a gente que não se considera pessoas dependentes químicas ou alcoólicas, a gente também cai na autopiedade. Você pode ver, às vezes uma pessoa tá levando a vida dela bacana, tá dando tudo certo, mas daqui a pouco ela começa a culpar o ex, a reclamar dos filhos, e percebe? Quando você começa a entrar nessa autopiedade, você começa a criticar, o mundo todo tá errado, menos você. Essa é boa agora, só faltava essa. Quer dizer que a pessoa é um exemplo de perfeição, né? Porque o mundo todo tá errado, só ela que tá certa? Não dá, né? Precisa ter uma consciência e acordar
que se a gente continuar nesse processo de auto-vitimização, a gente cai depressivo, a gente volta para o vício, a gente não consegue dormir, a gente adoece, qualquer virose que vem aí no ar entra para dentro da gente. Os espíritos de luz falam isso, que toda doença começa no perispírito, não começa no nosso corpo físico, começa no nosso corpo mental e emocional. Por quê? Porque a gente abriu brecha para que essas energias ruins entrassem dentro da gente. Então, minha gente, o espiritismo é um problema. Sabe por que ele é um problema? Porque ele te responsabiliza. Ele não passa a mão na sua cabeça, ai, coitadinho de você, reza 10 Pai Nossos, com todo respeito. Reza os 10 Pai Nossos, mas assuma a consequência dos seus atos. É uma doutrina de responsabilização. A gente tem obrigação de não reclamar, sabendo tudo que a gente sabe. A gente tem obrigação de não ter autopiedade, porque se isso está acontecendo com a gente, é porque a gente tem, força para dar a volta. Então não fica paralisado no coitadinho de mim. Sair do vitimismo é assumir responsabilidades. Mas e quem não quer assumir responsabilidades? Chegamos ao ponto. Aí a pessoa fica no vitimismo. Eu não quero assumir responsabilidade, o mundo é culpado, eu não. É uma imaturidade a auto-vitimização. E aí, a gente vai apresentando também os lemas de AA, os princípios de ouro dos alcoólatras anônimos com relação a essas emoções, porque eles têm uma vasta experiência em saber o que é bom e o que é ruim para a vida deles, o que faz eles recaírem, o que faz eles se manterem firmes. E uma das coisas que eles falam para quem tem autopiedade, olha que engraçado, mas é super verdadeiro. Quem tem perna curta, sai de casa mais cedo. Mas não, a pessoa tem perna curta, anda devagarinho e sai 5 minutos em cima da hora, 5 minutos antes de chegar no local. E depois fala assim, é porque a minha perna é mais curta, eu ando mais devagar. Não, mas então saia 15 minutos antes. Não é verdade? É um jeito divertido da gente olhar para isso. E ele diz também, você não é responsável por sua doença. Porque eles falam que o alcoolismo e a vitimização faz parte de uma doença. É a mesma coisa, eu tenho diabetes e eu tenho problema que eu não posso comer açúcar, certo? Quando você tem uma doença, você tem os sintomas daquela doença. Quem tem um alcoolismo crônico, quem tem um alcoolismo de dependência bem caracterizada, essa pessoa normalmente tem sintomas com relação a isso, desequilíbrios emocionais. E um desses desequilíbrios emocionais é isso que eles falam. Você não é responsável por sua doença. Você nasceu doente alcoólico, agora você é responsável? Não, você não é responsável pela sua doença, porque você nasceu assim, mas você é responsável pela sua recuperação. É porque eu sou um doente alcoólico. Não, pode vir para a sala, pode vir para o centro espírita, pode fazer tratamento com psicólogo, pode tomar remédio do psiquiatra que ajuda você também, que ajuda você a dominar o teu vício, vai procurar ajuda. Não fica na vitimização. Então você não é responsável pela doença, mas você é responsável pela recuperação. E outra coisa, lembra naquela época que não tinha celular, né, seu Luiz? Não tinha celular antigamente. Então, olha o que o AA dizia. O AA são os alcoólicos anônimos, né? Quando alguém ficava no vitimismo, ele dizia assim, olha, não lamente o pneu furado, dê graças a Deus porque o orelhão está aqui pertinho. Não tinha celular, né? Então, o pneu furou, opa, mas tem um telefone e eu tenho uma ficha, porque antigamente era com ficha, né? Então é isso, vai responsabilizar a pessoa. E a pessoa que fica no vitimismo porque não quer assumir responsabilidade, ela é boba, porque se ela visse
O quanto é bom você assumir a responsabilidade da tua própria vida, vai te dando força, vai te trazendo progresso, vai te trazendo crescimento. Você vai fazendo contatos com pessoas que te apresentam trabalhos novos, novas oportunidades, novos ganhos. Sai do vitimismo e arregaça as mangas para você ver como você muda de personalidade. Você acaba sendo uma pessoa para frente, otimista. Isso é muito... Vocês sabiam que o otimismo, ele reforça o sistema imunológico? Às vezes a gente não toma própolis para reforçar o sistema imunológico. Deveríamos tomar otimismo. Pega bastante otimismo, sabe? Põe no vidrinho e toma. Começa a olhar as coisas de um jeito positivo. Pergunta para Deus: Senhor, como o Senhor gostaria que eu olhasse essa situação? Me ensina a enxergar, Senhor. Porque eu sozinha não consigo, preciso da tua ajuda. E aí a ajuda vem. Vocês creem nisso? Eu tenho certeza disso. Muito bem. A próxima coisa, pretensão. Pretensão é orgulho do poder. Você sabe com quem você está falando? Eu sou seu chefe. Orgulho do poder, porque não é assim que você se sobrepõe ao outro. Você pode até ter autoridade sobre o outro, ele pode ser seu subalterno, mas você vai tratá-lo com respeito e você não vai precisar falar: eu sou seu chefe. Se você precisar ficar falando que você é o chefe, é porque você é um chefe fraco. Se o subalterno não está fazendo o que ele tem que fazer, diga: olha, as suas obrigações no seu contrato de trabalho são essas. Se você não estiver conseguindo se adaptar, a gente vai ter que conversar. Percebe a diferença de você chegar com a pretensão, que é o orgulho de poder, dando carteirada, porque eu sou o delegado, porque eu sou sei lá com quem, sabe com quem está falando? Isso é dar carteirada. Ao passo de você falar assim: olha, essa aqui é a tua função, você tem que se adaptar a ela. Se você não conseguir, vem falar comigo. Não é respeitoso? Não é um outro registro, sabe? A outra pessoa às vezes até te agradece, fala assim: olha, me abriu os olhos, né? Então, se a pessoa tiver muito na pretensão, que é o orgulho do poder, ela tem um gatilho para recair, porque ela vai se achar o máximo, entendeu? Vai ficar frustrada com qualquer coisa, vai lá e toma o primeiro gole. E a presunção, que é o orgulho do saber. Então a pessoa começa a falar difícil. Ninguém está entendendo nada, patavidas, não estou entendendo nada do que este ser está falando. Ah, mas eu falo o nome da lei, né? Você fala: mas tá bom, mas o que essa pessoa está falando? Sabe-se lá. Ela está falando tão difícil que ninguém entende nada. Orgulho do saber, né? Que é a presunção. Presunção é o orgulho do saber. Então, sabe o que os alcoólicos anônimos falam para uma pessoa dessa? Olhe-se primeiro, depois olhe-se de novo. Ou seja, só fica se olhando, não olha para mais ninguém, porque você precisa se consertar, né? Você precisa ver o quanto você não sabe, o quanto você não é, para poder respeitar o outro e a sociedade que você vive. E eles dizem mais uma coisa: quem esquece o seu passado está condenado a repeti-lo. Gente, é por isso que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele falava assim, quando Kardec perguntou para ele: o que a gente faz para evoluir mais rápido nessa vida? Porque eu não aguento mais esse sofrimento, essa corrupção, essa falta de dinheiro. Santo Agostinho, que estava canalizando a médium, ele disse assim: olha, faça como eu fiz. Todo dia, antes de dormir, repasse o seu dia inteirinho. O que aconteceu com você a hora que você acordou, depois você foi ao banheiro, depois você se trocou? Repasse. Nesse dia inteirinho, você vai achar algo que você poderia ter feito melhor. Aí sabe o que você faz? Amanhã você faz melhor. Vocês acreditam que Santo Agostinho era mulherengo? Ele gostava de vinho, era dissoluto. Ele teve uma revelação espiritual e ele começou a fazer isso.
ele se transformou, eu acho que ele entrou para o catolicismo a partir dessa revelação espiritual. E ele começou a fazer isso. Em uma reencarnação que foi essa, que ele era um caos, ele se transformou num ser elevado, iluminado. Fazendo isso, o que ele propõe para a gente fazer, faça um repasse do seu dia e veja o que você teria feito diferente e faça diferente. Parece tão simples, mas é poderoso, percebe? Crítica e julgamento é um outro gatilho para recaídas. Então, a Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim: olha, quando você passa muito tempo criticando ou julgando alguém, não sobra tempo para você amar essas pessoas. Então você só fica olhando o que está ruim e você não olha o que está bom. Às vezes a pessoa é pessimista, mas é uma pessoa que, se entrar uma chuva pela janela, ela é a primeira a pegar o rodo e sair enxugando. Pode ser que ela seja pessimista, mas ela é proativa. Então a gente tem que se esforçar. Se a gente se reconhece sendo pessoas críticas e julgadoras, a gente tem que se esforçar em ver o lado bom dessas pessoas. E falar, não, pode até ser que faça isso, mas olha que bonito que essa pessoa faz que eu não faço, por exemplo, né? Então, quem critica tem obrigação de fazer melhor. Você está criticando o que o outro está fazendo? Você está criticando como o outro está vivendo? Então você tem que fazer 1000 vezes melhor do que ele. Você consegue fazer 1000 vezes melhor do que ele? Não, então costura, que é para não correr o risco, respira só pelo nariz, para não correr o risco. Percebe, minha gente? Quem critica tem obrigação de fazer melhor, mas quem está fazendo o melhor que pode com a própria vida, sabe o que acontece? Não tem tempo de criticar, nem de julgar. Você pode ver, a pessoa que não critica, que não julga, normalmente, boa noite, seja bem-vindo. Ela está tão envolvida com o seu processo de aprimoramento, ela está tão envolvida, falando, meu Deus, eu estou repassando o meu dia, olha, aquela hora eu agi dessa forma, não foi legal, nossa, amanhã eu vou fazer diferente. Ela está tão ocupada com a vida dela em se melhorar, que não dá tempo de criticar e julgar. Se a gente está criticando e julgando muito o outro, é porque nossa mente está muito vazia. Nós estamos com muito tempo para fazer nada, ao invés de trabalharmos na nossa própria reforma íntima. Então, toda vez, antes a gente não sabia, tá? Mas agora a gente sabe. Toda vez que a gente for criticar e julgar alguém, a gente vai ter que lembrar disso. Epa, eu sou melhor? Eu acho que não. Então, boquinha fechada. Beleza? Vamos se esforçar, né? Ei, Edu, fala pra mim, o que você pensou aí que você riu? Vai, vem me contar, vem aqui contar. Então, continuando, outro gatilho, o 9º gatilho é a indisciplina. Gente, a indisciplina, ela é devastadora. A indisciplina é, não arrumo a minha cama, mas já que não arrumei a cama, também não vou guardar a louça, também não vou lavar a louça, não vou varrer o chão, eu tenho que fazer esse trabalho aqui, fazer meia boca. Você percebe que quando você deixa uma ponta escapar na tua rotina de não ter o zelo suficiente que você deveria, aquela ponta vai puxando outra, e daqui a pouco a tua vida, a tua cabeça, é tudo uma bagunça só. E a disciplina, ela é salutar. Tanto é que o Emmanuel disse através do Chico Xavier uma frase que ficou super famosa. Ele fala assim, disciplina, disciplina, disciplina. Ponto final. Essa é a frase do Emmanuel. Né? Ele está dizendo assim, olha, levantou, arruma a cama. Faz o seu asseio pessoal.
ou se você toma banho de noite, ok, então vai pentear o cabelo. Nós não estamos falando de grandes vaidades, mas vamos se vestir bonitinho, com uma roupinha limpa, bem passadinha, vamos deixar nossa casa legal, vamos cuidar do carro, do cachorro, vamos fazer, mas eu não aguento mais esse trabalho, vou fazer de qualquer jeito para ser mandado embora. Você vai ser mandado embora por justa causa, de tanta coisa errada que você vai fazer, é isso que você quer? Então, começa a ter disciplina. Peraí, eu me propus às 6 horas da tarde fazer evangelho no lar, mas hoje eu tô com gripe, mas eu vou fazer. Porque no dia seguinte, quando eu tiver com dengue, o meu corpo já está acostumado com a disciplina. Ele vai falar assim, não faz evangelho hoje porque você está com dengue. Não. Eu preciso fazer o evangelho porque ele entrou na minha rotina, a rotina me traz saúde, a saúde me faz ter cada vez mais disciplina e cada vez eu sou uma pessoa mais eficiente, cada vez eu dou conta melhor da minha vida e aí ainda me sobra tempo para eu ajudar o meu irmão, que é o que propõe aqui o nosso evangelho, né? Olha o que o AA diz sobre a indisciplina. A rotina traz saúde e paz. Ele diz assim, acomodação não é serenidade. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu estou tranquilo, eu não posso ter pressão. Se tiver pressão eu volto a beber. Eu estou tranquilo, tá, mas o que você faz? Mas tá, você trabalha com o quê? Veja bem, não, gente, acomodação não é serenidade. Serenidade é quando você fez tudo que você tinha que fazer no dia, trabalhou, ganhou teu dinheiro, arrumou tua casa, né? E aí você esvazia o pensamento repetitivo. Não tem energia para a cabeça ficar no looping da depressão e da ansiedade. Gastou tanta energia com o corpo, com o que deveria gastar, que esvazia, essa energia do corpo esvazia a mente. Aí você vai dormir como? Sereno. A serenidade, ela fala de trabalho. A acomodação não é serenidade, é defeito de caráter. Se a gente se vê acomodado, nós estamos tendo que lutar com defeito de caráter, rápido, porque a gente sabe, um defeito de caráter que você não olha, que você não trata, ele vai crescendo, ele vai se ampliando e daqui a pouco vira uma coisa muito maior do que você. E ele diz assim, é defeito de caráter, trabalho é salutar, é saúde. Ele diz assim, Deus ele não exige que consigamos, mas ele espera que tentemos. Você fracassou segundo o seu ponto de vista, porque não existe fracasso, certo? Se você fez alguma coisa e o resultado não foi o que você esperava, isso foi um aprendizado, isso foi uma lição, não foi um fracasso. Para Deus não foi um fracasso, para você talvez, mas para Deus não, né? Então, ele diz assim, Deus, ele não espera que você seja vitorioso em todas as coisas que você faz, mas ele espera que você consiga. Chegou uma pessoa, mas ele espera que você tente. Se você tentou fazer o seu melhor, você está em dia com Deus. Não espera que você ganhe, porque você já ganhou o aprendizado, mesmo que o resultado não tenha sido aquele que você queria. E eles dizem mais uma coisa, o bom é inimigo do melhor. Aí alguém te dá um serviço para você fazer e aí pergunta assim para você, você fez o que eu te pedi? Fiz, e aí, deu tudo certo? Ficou bom. Pelo menos não ficou ruim, ficou bom. Mas eles dizem assim, o bom é inimigo do melhor. Então poderia ficar muito melhor, não poderia? Se você se esforçasse, se você colocasse amor ali, não ia ficar muito melhor? Ia. Então o bom, que foi o que você deixou, ele é inimigo de algo que poderia ser muito melhor e que por causa da preguiça, do cansaço, sei lá, da raiva que você está com a da outra pessoa, você não fez tudo o que você podia. O que Jesus fala a esse respeito?
ele fala assim: se alguém te pedir para andar 1 légua, ande com ele 2. Se alguém te pedir a tua capa, dê-lhe também o vestido. Quer dizer, Jesus está falando então que é para você ficar sem nada? Não. Ele está dizendo, se alguém te pede uma coisa assim, faz isso, ó. Se você tem condições de fazer alguma coisa boa, é porque você tem condições de fazer uma coisa ainda melhor. Faça o ainda melhor. E isso não é que você está fazendo para o outro, você está fazendo para você. Você está criando habilidades, resiliência, força de caráter, coragem. É pouco? É pouco isso? Coisinha fácil que a gente consegue na esquina, tudo isso? Não, isso é luta diária, né? E aí, a gente vai agora para o item 10, é o último, depois da semana que vem eu falo os últimos 2, 11 e 12. O 10 é a impaciência. A impaciência, a intolerância, é aquela irritabilidade quando você percebe que você não está utilizando o seu tempo ou a sua vida do jeito que você poderia. Ai, eu não tenho paciência com essa senhorinha que fala devagar. Ué, e quando você for senhorinha, que não conseguir falar rápido, alguém vai precisar ter essa paciência, ou vão te tratar tudo a ferro e fogo, né? Então, a impaciência vem quando a gente acha que a gente tinha que estar num lugar muito melhor do que aquele. Ai, estou aqui ouvindo essa pessoa falar, eu queria estar assistindo Netflix. Tá, mas foi isso que foi colocado na tua frente, para o teu aprendizado, para o teu crescimento, para a tua força, e você está chutando o pau da barraca? Então a gente precisa acreditar, lembrar que as coisas que chegam até nós e que nos irritam, elas estão mostrando para a gente uma habilidade que nós ainda não desenvolvemos, a da paciência. Olha o que o AA fala sobre a paciência. A paciência pode mais do que a sabedoria. Se você tiver uma pessoa sábia, então sabe muitas coisas, e uma pessoa, só que ela é impaciente, e outra pessoa ignorante, assim, humildezinho, simples, mas tem uma paciência. Quem vocês acham que agrada mais a Deus? Quem vocês acham que se aproxima mais de Deus? O sábio ou aquele que consegue ter paciência e tolerância? O que vocês acham? Paciência. Opa, seu Luiz, concordo com o senhor. Paciência e tolerância. Muito, muito importante. Então, a A diz assim pra gente. A abstinência não é sobriedade. A abstinência é quando o doente alcoólico para de beber, ele está em abstenção, mas ele não vem para a sala, ele não vem para o centro espírita, ele não trabalha as emoções. Aí sabe o que acontece com ele? Ele fica com a bebedeira seca. É aquela pessoa que não está bebendo, mas ela age como um bêbado, de tão chata, de tão crítica, de tão intolerante. Então, eles dizem assim, a abstinência não é sobriedade. O sóbrio tranquiliza, a pessoa que está em sobriedade, ela está tranquila, ela tranquiliza o outro. O abstêmio tumultua, e muitas vezes esse tumulto vem pela impaciência. Ai, não tenho paciência com isso, não tenho paciência com aquilo. A pessoa não tem paciência consigo mesma. Ela precisa desenvolver um alto amor para poder acolher a dor do outro através da paciência. Não estou falando que é fácil, a gente derrapa todos os dias nesses defeitos de caráter. Mas todos os dias a gente tem a obrigação de se levantar para querer fazer melhor. Como é que é aquilo que o AA fala? Deus não espera que consigamos, Ele espera que tentemos. Espera que tentemos. Que possamos ser dignos da confiança que Deus depositou em nossas vidas. Vamos fazer nossa oração? Senhor, nós queremos te agradecer imensamente pela oportunidade do trabalho e do estudo. Queremos te agradecer por cada trabalhador e assistido que aqui estão presentes, por terem chegado aqui, porque há os que quiseram vir e não conseguiram.
Abençoa, Senhor, aqueles que não conseguiram, que possam estar com boa saúde, com a mente em paz. E abençoa cada um dos presentes aqui, dando a essas pessoas o alívio, a cura, o conforto, o calor da tua presença, que mesmo diante de qualquer dificuldade, consegue nos dar força, paz de espírito, coragem e alegria de viver na tua presença. Que cada um de nós possamos firmar o propósito de voltarmos a esta reunião na próxima semana, nos nutrindo com o tratamento e a palavra que o Senhor tem para nos oferecer tão abundantemente e tão cheio de misericórdia para as nossas vidas e nas nossas dificuldades. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.